No começo, eu achava que era só coisa da idade, comportamento da idade. Quando, na verdade, a criança estava gritando silenciosamente por ajuda. Sejam bem-vindos, meu nome é Thalia, sou técnica em enfermagem, sou mãe, doula e educadora com foco em prevenção ao abuso sexual. E eu listei para vocês 5 sinais que servem de alerta para muitos pais, porque a gente vê esses sinais, às vezes até com frequência, mas nós não conseguimos identificar o que é e a gente acaba ignorando por achar que é só comportamento da idade, faz parte, é coisa de criança. E na realidade não é, é a criança pedindo ajuda da forma como ela consegue. Quero começar explicando para vocês que existem 2 formas da criança comunicar que algo não está certo. Ela vai comunicar através dos sinais e através dos sintomas. O que são os sinais? São situações, comportamentos que são perceptíveis para nós, que estamos de fora. E o que são sintomas? São aquilo que a criança vai contar, ela vai relatar o que ela está sentindo. Por exemplo, quais são os sinais de um derrame ou os sinais de um infarto? É aquela dor, no caso do derrame, aquela paralisação ali, às vezes do braço, a boca entorta, são perceptíveis. E quais são os sintomas? Quando você relata, ó, fiquei com dor, tô com dor de cabeça, o relato é o sintoma. A fisionomia, o que aparenta no comportamento é o sinal. Entendendo isso, deixando isso bem claro, a gente consegue perceber que a criança nem sempre fala o que está acontecendo, porque ela não consegue expressar com palavras o que está passando, mas ela dá sinais. E quando a gente pensa em abuso, quando a gente pensa em algo mais assim, uma violência contra a criança, ela vai dar sinal, só que não vai ser isolado, um único sinal, já indica que aquela criança está sendo abusada. Não, ela vai dar sinais que vão indicar aquilo. E cabe a nós, adultos, analisar, investigar e tentar entender o que está acontecendo. Por quê? Geralmente é uma mudança de comportamento e geralmente é perceptível. Então a gente precisa ter um olhar muito atento a isso e eu vou falar para vocês quais são esses 5 sinais importantes. Eu separei por categorias porque eles podem vir de várias formas, mas eu preciso que vocês entendam as 5 áreas que podem mudar o comportamento da criança e ela vai estar comunicando que alguma coisa não está certa. O primeiro são os sinais emocionais. Percebam que é sempre assim, a criança ela se comporta de um jeito e de repente aquele comportamento muda. Então a criança que é muito alegre, espoleta, não sei o que, tá toda hora inquieta, de repente tá com uma tristeza profunda, não é mais tão ativa brincando, tem medo, um medo excessivo, pesadelos à noite, uma ansiedade constante para as coisas, vergonha, culpa, ela tá se sentindo culpada pelo que tá acontecendo, ela começa a ter baixa autoestima, não acredita mais nela, se sente incapaz de fazer as coisas. Isso é um sinal de alerta emocional, tem alguma coisa que está afetando essa criança. Comportamentais é o segundo. É aquela criança que gostava de estar no meio dos amigos, de interagir e de repente se isola. Ou o contrário, uma criança que era ali um pouco mais, brincava, mas era ali mais tímida na dela, de repente começa a querer chamar a atenção. Sabe quando a gente fala assim que tava ali de boa, agora fica querendo chamar atenção, tá querendo ser estrelinha. Não sei se vocês já ouviram esses termos, mas a criança que era mais de boa e agora tá, se exaltando muito. Ou aquela criança que começou a ter comportamentos agressivos, tá brigando na escola, tá brigando em casa, tá sendo mais agressivo no falar, no agir, tem alguma coisa de errado. Ou que tem também a regressão de comportamento. A criança que já tinha desfraudado e volta a usar fralda, a criança que já estava falando e para de falar. Assim como também a queda no rendimento escolar. Então, aquela criança que estava indo bem na escola e de repente já não está mais, a professora já começa a relatar que não está prestando atenção, que está muito distraído, que não se concentra, que está tendo ali algum conflito. E aqui, por que é importante? A criança que ela sofre algum tipo de abuso, a cabeça dela fica o tempo todo em alerta com aquilo que está acontecendo. Então, é real isso, a criança não se concentra, ela fica mesmo ali perdida no que está acontecendo, então pode ter a queda do rendimento escolar.
Não só aqui, vou enfatizar que não é só questão de abuso sexual, mas é questão às vezes de abuso emocional. A criança que sofre violência dentro de casa, que vê violência entre os pais, é uma criança que acaba ficando em estado de alerta e tem essa mesma queda. E a gente, né, costuma muito, eu foco muito nessa parte, né, de violência sexual, mas a criança que sofre outros tipos de violência emocional, psicológica, ela também traz um pouco desses sinais, tá? Distúrbio do sono, a criança que ou tem muito medo para dormir, demora muito para pegar no sono, quando dorme tem pesadelos, acorda várias vezes à noite. Essa criança que não tem um sono tranquilo, ela tá com alguma coisa incomodando ela e isso tá afetando o comportamento dela, tá? Sintomas físicos, nesse caso aqui, se a criança apresenta esses sintomas físicos, já corre, já busca uma ajuda profissional, porque essa criança ela possivelmente está sofrendo algum tipo de abuso ou violação dela, tá? Dor ou sangramento íntimo, infecções recorrentes, aquela criança que sempre está com infecção de urina, dificuldade de sentar ou de andar, ou lesões sem explicações. Lesões nas regiões íntimas, lesões em regiões de mamilos, pescoço, braço, coxas. Crianças que apresentam esse tipo de lesão é uma criança que está sendo violada e é uma criança que precisa de ajuda, tá bom? Lá no final eu vou falar para vocês o que fazer caso a sua criança esteja apresentando esses comportamentos ou tendo esses sintomas, né? Como a gente deve agir, ou se for, né, você for um profissional que esteja atuando com criança, como agir, tá? No final eu vou contar para vocês. Sinais sexuais inadequados. Tem sinal sexual adequado? Tem comportamento sexual que é adequado? Sim, é normal. Nós somos seres sexuais. Nós somos seres que a sexualidade ela faz parte de nós, do nosso dia a dia, mas tem comportamentos que são fora da normalidade. Eu vou dar um exemplo ali do que é normal e o que não é, conforme eu for falando do que é inadequado, tá? Então, conhecimento sexual precoce, por exemplo. É normal uma criança de 5 anos perguntar, de onde vêm os bebês? Como é feito os bebês? Como que eu cheguei lá? O que aconteceu? Onde que eu morava? É normal esse tipo de pergunta. Agora, não é normal uma criança de 5 anos de idade falar sobre penetração, falar sobre pornografia, atos pornográficos. Isso não é normal, tá? Linguagem ou brincadeiras sexualizadas. Aqui entra um ponto muito, muito interessante. Por quê? Na nossa sociedade, atualmente, tem tido muitas músicas hipersexualizadas que falam de ato sexual explicitamente e que as crianças têm ouvido, cantado, dançado e agido como se aquilo fosse normal. E o que acontece? Às vezes a gente não presta atenção na letra da música que os nossos filhos estão ouvindo, mas aquilo fica na cabeça deles e eles vão buscar outras informações com base naquilo. Por exemplo, a música que fala, eu não conheço nenhuma letra completa, gente, só trechos, né? Não sei o que sentar, não sei o que socar, não sei o que taca, sei lá, eu não sei nem as letras. Mas assim, esse tipo de música, sentar o quê? O que vai sentar? Sentar a vara no pau, não sei o que. Sabe? Esse tipo, ou essa é a pior de todas, dá até vergonha de falar aqui, mas sentar meu pau na tua xota. Sabe? Esse tipo de linguagem. Gente, é horrível falar isso, mas é o tipo de música que muitas crianças estão ouvindo hoje em dia. Então, assim, tem que ter esse cuidado. O que meu filho tá ouvindo? Porque o ouvir também é violação sexual. Entende? O abuso sexual não é só o ato em si, mas é quando é falado coisas impróprias para a criança, quando a criança vê coisas que não é adequada para a idade dela. Entende? Vamos voltar. Então, esse tipo assim, de conhecimento precoce sobre coisas que não faz parte da sexualidade deles, isso é um comportamento inadequado de que essa criança ou ela está passando por alguma situação que ela está sendo obrigada a estar, ou ela está sendo exposta a conteúdos pornográficos, auditivos também, que não é adequado para a idade dela. Comportamentos incompatíveis com a idade. Aí eu falei que eu ia dar um exemplo do que é natural e o que não é. Até 5, 6 anos de idade, por volta ali de 2 anos até uns 5 anos, existe um comportamento que é comum de acontecer com as crianças, que é chamado de jogos sexuais da infância. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso para explicar bem claramente, em detalhes e tudo mais. Mas o que é esses jogos sexuais da infância? É aquela curiosidade que é natural do corpo, do meu corpo e do corpo do outro. Tem uma imagem, eu não vou conseguir colocá-la aqui agora, mas tem uma imagem que eu acho que vocês já devem ter visto, que é aquela que o menininho tá assim, olhando,
e olhando no da amiguinha, sabe? Tipo assim, o meu e o seu, querendo ver o que é, né? Isso é um jogo sexual da infância. Isso é normal, essa curiosidade pelo corpo do outro, principalmente de sexos opostos, o menininho e menininha, ou pode acontecer com menina, menina, menino, menina, enfim. Quando são com idades próximas, por exemplo, as crianças de 2 e 3 aninhos juntas que querem ver ali a parte íntima do outro, ou de 4, 5 anos próxima, geralmente idade bem próxima, isso acontece. Quando que é inadequado, incompatível com a idade? Quando uma criança maior, de 5, 6, 7 anos, está fazendo isso com uma criança menor, de 2, 3 anos. Aí já não é adequado para a idade, tem alguma coisa acontecendo. Ou essa criança maior está sendo exposta e aí ela tá reproduzindo com o menorzinho, ou alguma coisa não tá legal ali. Idades muito diferentes é um sinal de alerta, tá bom? Ou, por exemplo, a criança pequenininha tá ali mesma idade, mas tá, por exemplo, introduzindo o dedinho na região do outro, tá fazendo coisas assim que não é mais da curiosidade, mas são coisas que ou ela viu, ou ela ouviu, ou fizeram com ela e ela está reproduzindo. Essa questão de penetrar não é tipo, eles não têm essa concepção. Ir lá, colocar o dedinho no seu, ok, mas eles não introduzem. Quando começa a ter essa introdução, já significa que tem alguma coisa fugindo da normalidade, tá? Medo intenso de contato físico, aquela criança que quando você vai chegar para dar um abraço, alguma coisa, ela se retrai, ela não quer. Esse tipo de comportamento também é um alerta. O quinto é sinais em adolescentes, tá? Isso aqui é mais para quem tem crianças que já estão nessa fase, que precisa de uma atenção redobrada, tá bom? Automutilação, o adolescente que está se cortando, está se machucando, uso de álcool ou drogas, tá? Que fica querendo buscar isso. Por que essa criança tá nessa ânsia por beber, sabe? Isso é um comportamento que é um alerta. O comportamento sexual de risco, que fica querendo se relacionar com outros adolescentes, outras pessoas, não tem muita concepção tipo, do certo, do errado, sabe? Fugas de casa, o adolescente que quer fugir toda hora, que não quer ficar em casa, ou até pensamentos suicidas, tá? Quando um adolescente apresenta um desses comportamentos, ele precisa de ajuda, tá bom? E agora, o que eu ia entrar, né, na grande questão, por que é difícil a criança falar sobre isso, por que ela raramente vai verbalizar, ela vai contar o que está acontecendo, e o que fazer caso essa criança conte para mim o que está acontecendo. Então, por que é difícil a criança contar? Porque ela tem medo, vergonha e ela se sente culpada pelo que está acontecendo, tá? E muitas vezes o abusador, ele faz a criança confundir o que ela tá sentindo. A criança, então, ela confunde o carinho com o abuso. Ah, mas eu tô só fazendo um carinho em você. Ah, mas eu só tô cuidando de você, eu tô brincando com você. E aí a criança fica realmente em dúvida. Será que isso é uma brincadeira? Será que isso é um carinho? Tá falando que é certo, mas não me parece certo? Ou essa criança tá sofrendo algum tipo de ameaça? Se você contar, eu vou ficar muito triste. Ou se você contar, ninguém vai acreditar em você. Se você contar, seus pais vão te bater. Então, assim, ou eu vou matar sua mãe, eu mato você. Esse tipo de ameaça faz a criança se sentir com medo e ela não conta. E caso a criança, ela conte, né, o que você não deve dizer. Você tem certeza que isso aconteceu? Não é só imaginação da sua cabeça? Por que você não me falou antes? Por que não me pediu ajuda? Não foi só uma brincadeira? Por que você não me chama? Por que você ia lá quando ele ficava te chamando? Qual que é o problema de você falar essas frases para a criança? A criança, ela ainda tá naquela fase em que ela mistura muito a fantasia com a realidade. Quando ela conta algo, para ela chegar em você e te contar, ela já enfrentou um medo muito grande dentro dela para falar aquilo. E se você traz essas frases, você tem certeza que isso aconteceu? A criança começa a se questionar, será que eu tenho certeza que aconteceu? Será que não foi só uma brincadeira? Será que eu não tô confundindo as coisas? E aí ela fecha, ela não conta. Então a gente não pode dizer essas frases. Então, mas Thalia, o que eu vou falar? O que eu vou falar caso meu filho relate para mim ou caso algum aluno me fala que tá sofrendo algum tipo de abuso? O que eu vou fazer? Primeiramente, eu vou cuidar da minha fisionomia. Porque se a criança começar a me contar e
criança vai sentir que eu estou sofrendo com a minha fisionomia. E ela não vai ficar confortável em me contar, porque ela vai pensar assim, eu comecei a contar, olha a cara dessa mulher. Se eu continuar falando sobre isso, ela vai ficar triste, ela vai ficar apavorada e eu não quero isso. Porque para a pessoa contar para você, você é importante para ela. E ela não quer gerar sofrimento em você. Olha como a cabecinha das crianças funciona, gente. Ela tá sofrendo e tá se preocupando com você. Então, ela não quer que você sofra. Então, por isso que a sua fisionomia é importante. Se a criança tá contando uma coisa pra você, gente, é difícil. Respira fundo e mantenha a fisionomia. Escuta, calma. Não precisa expressar, assim, torcer nada. Fica tranquilo. E deixa a criança falar. E busque fazer perguntas abertas e não, tipo, fechada, deduzindo o que ela vai estar dizendo. Por exemplo, foi aonde? Isso é uma pergunta aberta. Ela tá falando o que aconteceu lá na casa do tio. Vamos colocar esse exemplo. Aonde na casa do tio? Isso é uma pergunta aberta. Agora, se eu sugestionar, fazer uma pergunta fechada, foi lá no quarto do tio? Aí a criança já confunde. Será que foi no quarto? Acho que foi no quarto. Aí ela vai falar, foi no quarto. Mas ela não vai estar tendo clareza do que ela tá falando. Então, a gente não pode sugestionar. A gente tem que perguntar aberto. Foi aonde? Foi lá dentro de casa. Em que lugar? Você lembra? Não sei. O que tinha lá? Porque daí ela vai buscar na memória dela o ambiente onde ela estava, o que estava acontecendo ao redor, para ela conseguir falar com clareza o que aconteceu, tá bom? E o que você vai falar quando ela terminar de te contar? Eu acredito em você. Ponto. Você foi muito corajosa em me contar isso. Obrigado por confiar em mim. E eu vou te ajudar. Você não tá sozinha, tá bom? E quarta frase, você não tem culpa nenhuma do que aconteceu. Porque ela precisa ouvir que ela não é culpada daquilo que aconteceu com ela. Porque ela se sente culpada, tá? E pra finalizar, depois de você escutar, você vai buscar ajuda. Você vai denunciar, porque é compulsória a denúncia. A partir do momento em que você ouve, que você suspeita de um abuso e você não denuncia, você está fazendo parte daquilo, então você precisa denunciar. E você vai buscar ajuda para essa criança. De que forma que você vai buscar ajuda? Se for um filho teu, você vai afastar ela daquela situação que está colocando ela, em risco. E você vai fazer a denúncia e vai buscar ajuda psicológica e médica para cuidar, ver o que pode ser feito e acompanhar essa criança. Caso não seja um filho seu, alguém ali da tua família, seja alguém com quem você trabalha, você seja uma professora, alguma coisa assim, um aluno, você vai acionar a polícia, você vai fazer a denúncia da mesma forma e acionar os agentes responsáveis por aquela criança, o conselho tutelar, dependendo de quem for o abusador. E todas essas informações que a criança passou para você, você vai precisar relatar e notificar para que os órgãos responsáveis possam entrar em ação e fazer o que for necessário para proteger aquela criança, tá? Se esse conteúdo serviu para você como um alerta, como uma instrução, uma informação, compartilhe com outras pessoas e, como eu falei, nenhum comportamento isolado significa um abuso, mas quando a criança ela começa a ter mudanças no comportamento dela, ela era de um jeito, começa a estar de outro, significa que essa criança está sofrendo de alguma forma. Pode ser de um abuso sexual, como pode ser um abuso emocional, psicológico, ou ela está sofrendo algum tipo de bullying, alguma coisa não está sendo natural e normal na vida dessa criança e ela está sofrendo e cabe a você, a pessoa com quem ela confiou, a pessoa que está ali, que está vendo, ajudá-la, tá bom? Espero ter ajudado, fiquem bem e até o próximo vídeo.